Que bênção no nome de Jesus. Amém? Trago o abraço de toda a Lagoinha Matriz para você. Que bênção a gente compartilhar da palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Eu quero ler com você a partir do verso de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1, a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por todos nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, essa é a tua palavra. Que privilégio para mim e para cada um dos meus irmãos, numa noite como essa, primeiro dia da semana, podermos estar aqui deleitando da tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos permitir achegar o nosso coração ao teu. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, diante da tua palavra, com muito temor e tremor, com muita reverência e fome. Pai, que salte aos nossos olhos a revelação tão clara da tua vontade,
Eu oro, Senhor, para que cada um dos meus irmãos possam ter experiências, possam encontrar sentido, aplicação da Tua palavra sobre cada vida aqui, Senhor. Nós oramos e desde já devolvemos somente a Ti, Jesus, toda honra e toda glória dessa palavra, dessa noite e de toda a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Não negocie sua integridade. É o tema dessa palavra. Durante todo esse dia, eu preguei 3 mensagens diferentes. Por isso quero, como o Léo disse, que você possa entrar lá no canal da igreja e possa assistir cada uma dessas mensagens. Mas eu quero muito a sua atenção completa nessa noite, para me discorrer com você acerca da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso de número 12. Bom, você sabe muito bem, em Atos capítulo 18, a palavra de Deus diz que Paulo chega em Corinto, ele é recebido por um casal. Esse casal se chamava Priscila e Áquila. Coincidência ou não, eles tinham a mesma profissão de Paulo, eram construtores de tenda. E o fato de Paulo ser recebido por esse casal, Paulo então, ele permanece na casa desse casal, e por meio da casa desse casal, a igreja de Corinto nasce. Uma igreja numa cidade cosmopolita, uma igreja com várias ações evangelísticas. Paulo ele prega nas universidades, porque Corinto era uma cidade universitária. Paulo também ele prega nos portos, porque Corinto era uma cidade portuária. Fato é que quando a igreja de Corinto nasce, havia uma média de 6 pequenos grupos, uma média de 100 irmãos estavam reunidos, e ali nasce uma igreja linda, uma igreja que vai contra a idolatria daquela cidade. Paulo então, ele fica 18 meses em Corinto, 1 ano e 6 meses, plantando aquela igreja, levantando novos líderes. E Paulo então segue o seu destino, a sua jornada missionária. Quando ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso, e fato é que passaram 10 anos, e passado 10 anos, Paulo, ele começa a receber algumas indagações, algumas dúvidas de alguns irmãos, e Paulo então, ele pega uma caneta, um papel, e ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, respondendo àqueles irmãos acerca de algumas indagações que foram feitas. Ele, como plantador dessa igreja, o texto bíblico vai dizer que na sua primeira carta, ele está trabalhando a divisão da igreja, ele está falando sobre vários assuntos muito importantes para a saúde de uma igreja. Fato é que Paulo também escreve a sua 2ª carta, e nesse texto proposto para essa noite, está acontecendo algo aqui que Paulo está tratando, que eu acredito que na nossa vida, em algum momento, esse texto, ele pode trazer base para a resolução de muitas coisas. Bom, o que está em jogo, ou em questão aqui, é o sofrimento, ou a dificuldade da vida cristã. Paulo, ele sofria com os de fora, mas também com os de dentro. Os maus entendidos entre cristãos, eles podem causar feridas profundas. Paulo estava enfrentando um dos momentos mais difíceis com os irmãos de Corinto, e Paulo abre o coração e deixa claro que as críticas dos irmãos havia o deixado triste. O que está acontecendo aqui? Paulo, em um determinado momento, ele avisa a igreja de Corinto que em um dos momentos de uma das suas viagens, Paulo passaria em Corinto no momento que ele estivesse indo e no momento que ele estivesse voltando.
Essa notícia de Paulo gerou expectativa no coração daqueles irmãos, e fato é que Deus muda os planos de Paulo, e Paulo não consegue ter duas passadas na igreja de Corinto. E o que está acontecendo aqui é que aqueles irmãos estão questionando o caráter e a integridade de Paulo. Eles estão dizendo que a palavra de Paulo faz curva. Eles estão dizendo que não era possível mais confiar na palavra de Paulo. Esse Paulo que tinha plantado essa igreja, esse Paulo que havia derramado amor e ensino sobre cada um daqueles irmãos, o caráter, a índole de Paulo estava sendo questionada pelo fato da palavra de Paulo ter mudado por direção de Deus. E Paulo então, ele envia um dos seus discípulos, mas não é suficiente. Paulo, na sua passada, não duas, apenas uma, em Corinto, não conseguiu tirar a poeira do coração daqueles irmãos de Corinto, e eles continuavam questionando a integridade de Paulo. E é exatamente isso que ele está dizendo. O que eu trago para você até aqui é um contexto do porquê Paulo está escrevendo esse capítulo 1 a partir do verso 12. Paulo está falando com aqueles irmãos acerca do seu caráter, da sua integridade. Irmãos, eu tenho certeza que em algum momento da nossa vida, alguns de nós também tivemos o nosso caráter questionado. Pessoas disseram sobre sermos mentirosos, ou que a nossa palavra, ela não é absoluta, ela não é fiel. Pelo contrário, às vezes em uma situação, até o próprio Jesus no seu evangelho, em alguns momentos ele vai dizer: verdadeiramente vos digo, ou em verdade vos digo. Jesus está afirmando que as palavras que estão saindo da boca dele são verdade. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas que não acreditam nas nossas palavras. Como lidar com isso? Como lidar com o questionamento do mundo? Como lidar com o questionamento do cônjuge? Como lidar com o questionamento daqueles que pensam diferente de nós? Como lidar com aqueles que talvez querem o nosso mal pela inveja, pela maledicência? Não sei. Como lidar? É exatamente isso que Paulo está trazendo. Ele nos ensina 3 coisas nessa noite. Olha o que diz a partir do verso 12. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Primeiro ponto, uma consciência limpa. A primeira coisa que Paulo está deixando claro para aqueles irmãos que estavam questionando o seu caráter, ele está dizendo: olha, a minha consciência está limpa. Irmãos, no momento do aperto, do sofrimento, o que nos fortalece e nos sustenta é a nossa consciência no Senhor. O juiz da consciência de Paulo era Deus e não os homens. O velho apóstolo não tinha nada a esconder, não havia brechas em sua vida. A consciência é uma espécie de luz vermelha que acende no nosso interior sempre que violamos a lei instalada por Deus em nós. Paulo está dizendo: a minha consciência está limpa. Eu disse que eu estaria com vocês, mas Deus mudou os planos, e eu quero dizer que a minha consciência está limpa. A minha palavra não faz curva. Eu sou íntegro diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, a consciência de Paulo estava limpa, e a nossa? Paulo está dizendo: a nossa consciência dá testemunho de que temos ou nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com sinceridade ou com santidade e sinceridade provenientes de Deus. Se tem uma coisa que traz descanso no nosso coração,
É a nossa consciência. É por isso que o nosso coração deve estar no Senhor. É por isso que as nossas ações devem ser do Senhor. É por isso que eu e você precisamos fazer a vontade de Deus. Um dos argumentos que Paulo está usando para acabar com a dúvida que havia no coração daqueles irmãos daquela igreja, aqueles que estavam questionando o seu caráter e a sua integridade. Paulo está dizendo: olha, o que eu posso dizer para vocês é que a minha consciência está limpa. Não há nada melhor do que você conseguir colocar sua cabeça no travesseiro e você não tem pendência com ninguém, você não deve ninguém, você não fala de ninguém, o seu coração está em Deus. Não tem nada melhor do que a sua consciência estar limpa, em paz. Há em você uma paz que excede todo entendimento. Não há nada. É por isso que nós não podemos negociar a nossa integridade. E uma das coisas de alguém que se diz íntegro diante de Deus e diante dos homens é ter a sua consciência limpa em todo o tempo. A certeza de que você está no lugar certo, fazendo o que Deus mandou você fazer, a certeza de que você é obediente ao Senhor, a certeza que você é sensível à voz do Espírito Santo, a certeza de que todos os seus atos são em Deus. É isso que Paulo está usando como primeiro argumento para defender a sua integridade. Mas ele não usa apenas esse argumento. Ele usa um segundo argumento. Olha, o texto, a partir do verso de número 18. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês, por mim, também por Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas nele sempre houve sim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém. Segundo ponto, planos feitos e direções tomadas em Deus. Se o fato de Paulo dizer que a consciência dele estava limpa não foi suficiente para que o coração daqueles irmãos fossem limpos e eles pudessem agora olhar para Paulo novamente com o olhar de um homem de Deus, um homem que teve a sua integridade questionada. Se o fato de Paulo gritar para eles que a consciência estava limpa e de que Paulo não pisou na bola com eles e de que a palavra de Paulo não fazia curva, não foi suficiente. Paulo está dizendo, ok, se o fato de eu dizer para vocês que a minha consciência está limpa não é suficiente, eu quero afirmar para vocês que a minha palavra não tem curva e todas as minhas decisões, planos feitos e direções são tomadas em Deus. Será que eu fiz levianamente? Será que as minhas ações, elas são tomadas de um modo mundano? Paulo está dizendo, não. Irmão, você quer uma coisa que nos protege, que afirma e reafirma a nossa integridade? É quando os nossos planos, as nossas ações, as nossas decisões, elas são tomadas em Deus. Paulo está dizendo, olha irmãos, eu não dou um passo sequer senão por direção de Deus.
Você quer ter, além da sua consciência limpa, o lugar mais seguro para você é quando você toma as suas decisões em Deus. Paulo está dizendo, irmãos, olha, não há decisão que eu tome que não seja em Deus. A minha palavra não é sim, não, a minha palavra é sim. Eu não planejo a minha agenda, ou de alguma forma eu não faço nada de forma leviana ou de modo mundano. É a forma que Paulo está argumentando para que aqueles irmãos parassem de questionar a sua integridade. Paulo usa da direção de Deus. Tem muita gente forçando uma integridade, mas as suas ações não são tomadas em Deus. As suas ações não são tomadas por direção do Espírito Santo. É por isso que muitos têm o seu caráter e a sua integridade questionada. Por quê? Porque no momento de decidir diante das realidades da sua vida, não decidem por direção do Espírito Santo, decidem pela força do seu braço, decidem empurrando portas, sendo invasivo diante de direções. Mas Paulo está dizendo, as minhas não. Eu quero que vocês acreditem, primeiro, porque a minha consciência está limpa, segundo, porque as minhas decisões são tomadas em Deus. Eu não planejo, eu não vivo de modo mundano. Paulo está usando desse argumento para defender a sua reputação. Ele está dizendo, eu não negocio a minha integridade. Eu não sei por que vocês estão questionando. Irmãos, entenda a importância de ter a consciência limpa. Entenda a importância de você tomar as suas decisões em Deus. Entenda a importância de você, em todos os momentos da sua vida, das coisas mais simples da sua vida e das mais complexas, você tomar decisões pautadas na direção do Espírito Santo. Paulo, no momento onde o momento aperta, no momento onde há uma situação ali pronto a explodir, no momento onde o seu nome está sendo falado, no momento onde o seu cônjuge está de alguma forma desconfiando, no momento onde a sociedade não te dá crédito, no momento onde a sua família questiona a sua fé, no momento onde você de aperto, no momento de luta, no momento aonde talvez não é a melhor fase da sua vida, Paulo está nos ensinando que é nesses momentos, ou que nesses momentos é de suma importância, a nossa consciência está limpa diante do Senhor, e que as nossas decisões tomadas em Deus nos protegem. Mas não foi suficiente para aqueles irmãos. Mesmo Paulo dizendo que a sua consciência está limpa, e mesmo Paulo dizendo que as suas decisões foram tomadas em Deus, aqueles irmãos ainda não estavam acreditando plenamente em Paulo. E Paulo usa de um terceiro argumento. Olha o que diz o verso, a partir do verso de número 23. Ele diz, invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Terceiro ponto. Deus é nossa maior testemunha diante dos homens. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que está acontecendo aqui? É um líder chateado, triste, com o coração destruído diante da sua índole e do seu caráter questionado. E esse líder, ele escreve uma carta dizendo para aqueles irmãos, olha, eu amo vocês, eu vi essa igreja nascer. É um líder desabafando por meio de uma carta, dizendo para aqueles irmãos, olha, eu venho aqui de uma forma muito intencional, dizer para vocês que a minha consciência está limpa,
Mas se para vocês não é suficiente, eu estou afirmando para vocês que as minhas decisões, todas as direções que eu tomo na minha vida pessoal, no meu ministério, são tomadas em Deus. Mas se não é suficiente, vamos fazer o seguinte: eu invoco a Deus como minha testemunha. Vamos para um tribunal. Só que eu quero deixar claro que quem é minha testemunha é Deus. Paulo não chama Timóteo para ser sua testemunha. Paulo não chama Silvano, porque o homem pode falhar. O vínculo, a amizade pode falar mais alto do que a justiça. Paulo está dizendo, mas Deus é a minha testemunha. Eu invoco a Deus. Deus já topou ser a minha testemunha. Se vocês não acreditam na minha palavra, na do meu Pai vocês vão acreditar, na do meu Deus vocês vão acreditar. Se não é suficiente o homem de Deus, que tem o seu caráter ilibado, a sua integridade e a sua índole, mesmo com a consciência limpa e mesmo com as suas direções tomadas por sensibilidade ao Espírito Santo, vamos fazer o seguinte, vamos para o tribunal. Deus é a minha testemunha, e não é aquele que fala poucas ou parcialmente as verdades. Quem é a minha testemunha é aquele que é a própria verdade. É aquele que não falha, é aquele que é absoluto, é aquele que é o justo juiz, é aquele que é o socorro bem presente, é aquele que é a pedra angular, é aquele que é o guarda que não dormita e não dormitará, é aquele que é a pedra que esmiuça a penha, é aquele que é o advogado do justo, é Ele o Filho de Deus, é Ele a minha testemunha. Irmãos, foi essa palavra que me incentivou a escrever o livro. A minha pergunta para mim, para você é: se diante das nossas ações nós temos a audácia de também chamar Deus como nossa testemunha. Aquele que sonda e esquadrinha o coração, aquele que é onisciente, aquele que não há 1 milímetro do universo que ele não seja dono. Ele, é como se Paulo apelasse: se as minhas palavras não são suficientes, vamos para um tribunal. Deus é a minha testemunha, eu invoco a Ele. Irmãos, a gente pode aprender tanto nessa noite diante disso. Primeiro, que o Senhor nos chamou a ter um caráter ilibado. O Senhor nos convida a aumentar a nossa régua de vida ilibada, de vida íntegra diante dEle. Tem muita gente dizendo ou questionando ainda: não, isso eu posso fazer, isso é pecado fazer, o que é isso? Isso é aparência do mal ou isso é pecado? Será mesmo que a gente está nessa fase? Nós precisamos mudar de fase, não é sobre se pode ou não pode, nós queremos é servir a Deus, nós queremos é que a nossa palavra não faça curva, nós queremos é que o nosso coração esteja rendido, nós queremos é que o Senhor não seja, mas permaneça Senhor da nossa história, Senhor da nossa casa. Eu oro pelos dias no Brasil e fora do Brasil, para que os filhos de Deus, eles tenham os lugares de maior responsabilidade e confiança nas suas empresas, nos lugares aonde eles passam, por causa do seu caráter, por causa da sua integridade. Consciência limpa, direções tomadas em Deus, e se precisar, você tem uma testemunha que não falha, que não erra, que não mente. Ele não é homem para que minta.
e nem pecador para que se arrependa. Ele é o Filho de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a estrela da manhã, Ele é a raiz de Davi, é Ele o Filho de Deus. A sua palavra é inerrante, a tua palavra é absoluta. É esse Deus que Paulo está chamando como testemunha. Não existe testemunha maior, Ele quem sustenta tudo em suas mãos. É esse Deus. Não negocie a sua integridade. Esse dia chega para todo mundo, mas nem todo mundo pode ter Deus como testemunha. Nem todo mundo tem a sua consciência limpa. Ele tenta dar comando à sua consciência, mas o Espírito grita. Ele tenta dizer que foi Deus quem disse, mas não foi Deus. Ele achou que foi Deus, tem cara de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Em algum momento, vai ter pessoas que vão questionar se o que nós estamos dizendo é a verdade. Como fez com Paulo. Paulo disse: a minha consciência está limpa. Eu já plantei várias igrejas, eu tive em Filipos, eu fui para Tessalônica, saí de Tessalônica, fui para Bereia, passei em Atenas, saí de Atenas, vim até vocês, plantei a igreja, fui para Éfeso, já fiz muita coisa, já fui preso em vários momentos, já escrevi várias cartas. Imagina um homem de Deus, com a sua vida completamente entregue ao chamado, ao ministério, à vocação. Ele agora é colocado na parede, e a sua índole, o seu caráter é questionado. Irmãos, até esses são questionados. Mas não tem nada melhor do que você estar debaixo da soberania de Deus. Não tem nada melhor do que, pode pegar o WhatsApp, você pode ver, pode mexer na rede social, eu não tenho nada a esconder, a esposa pode ter a senha, as pessoas que pegar vão caçar, mas não vão achar. Por quê? Porque você é de verdade, a sua família é de verdade, o seu trabalho é de verdade, a sua motivação é certa, o seu coração está no lugar certo. Você não busca títulos, você busca ser um adorador que o adora em espírito e em verdade. Pode caçar, pode procurar. E se você tiver dúvida, vamos para um tribunal. Fique imaginando a vida de Paulo, a ousadia dele diante da dor. Chama Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida de que coisas que eu vivo hoje, ministerialmente falando, é por causa da justiça de Deus. Há uns 13, 14 anos atrás, eu me lembro que eu fui vítima de uma calúnia. Eu pegava, para quem conhece Belo Horizonte, lá tem uma lagoa chamada Lagoa da Pampulha. Eu dava numa noite 3, 4 voltas chorando, escutando aquela música Deus Fiel, a Mariana Valadão cantando, e eu chorava, eu urrava diante de Deus. Deus sabia do meu coração, como Deus também sabe do seu coração. Momentos aonde nós fomos questionados: será que Ele está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas? Será que Ele é de verdade? Será que eu posso confiar? Será? É nesse momento que Deus está disposto a fazer o que você precisar para defender o seu caráter,
a sua integridade. E deixa eu dizer uma coisa: só permanecem os que são de verdade. É por isso que João, escrevendo no capítulo de número 15, vai dizer: aquele que permanecer em mim, eu permanecerei nele. Aquele que é palha, aquele que é bode, aquele que não é de verdade, aquele que é lobo, esse não vai permanecer, esse não vai entrar no reino dos céus, esse, uma hora ou outra, ele será descoberto. Essa palavra, ela é uma palavra de conserto, ela é uma palavra de confronto, mas ela também é uma palavra de conforto para aqueles que estão no coração no Senhor, aqueles que estão com a sua vida ilibada diante do Senhor, aqueles que estão buscando se santificar dia após dia. Eu não sei você, mas eu quero que o meu casamento seja transparente, eu quero que o meu relacionamento com a igreja que o Senhor me confiou seja o melhor possível. Eu quero ter a minha vida no Senhor. Pode caçar. Não existe lugar mais seguro na vida do que o lugar da santificação. Não há lugar, não há. Você pode ter tudo. Tudo. A santificação é o lugar mais seguro. Não tem nada que pode trazer mais segurança para sua família. Não vai ser você colocar radar, GPS, saber de tudo, mandar em tudo. Não. Eu posso estar aqui pregando, eu posso ser pastor de uma grande igreja. Se eu mandar uma mensagem para uma mulher que não seja a minha esposa, apenas chamando ela de linda, acabou tudo. Não existe mais o Flavinho pregando em Atlanta, não existe mais pastor da matriz, não existe mais autoridade e índole diante dos irmãos, não existe, acaba tudo por uma simples mensagem. O que o Senhor está nos convidando nessa noite, o que Ele está nos convidando é para um nível maior de santificação, é para um nível maior de busca, de intensidade, de conhecimento da palavra. Ele está dizendo: não, eu não quero você apenas nesse lugar. Ok, você está bem, ok, você é de verdade, mas eu quero ser sua testemunha. Eu quero aumentar a limpeza da sua consciência. Eu quero te dar ainda mais direções, discernimento, sensibilidade no Espírito, para que você não dê nenhum passo fora da minha vontade. Eu quero te segurar, afinal eu sou o socorro bem presente na angústia e na tribulação. É eu quem te defendo, é eu que sou o médico dos médicos, é eu que sou o justo juiz. É isso que Deus está nos convidando, a esse lugar ilibado, seguro diante do Senhor, consciência limpa, direções tomadas em Deus, e se necessário, Deus como nossa testemunha. Não é aquele negócio: não, Deus sabe do meu coração. Não. Você acha que Ele sabe que Ele está agradando. Não é isso. Eu estou dizendo uma afirmação do próprio Deus como sua testemunha. Não é esse discurso nosso vazio, sem verdade, dizendo: Deus falou o quê? Falou onde? Falou para quê? Para com isso. Não é isso não. Eu estou falando de uma voz audível de Deus ecoando no teu coração. Eu estou falando de uma sensibilidade profunda. Eu não estou falando desse monte de frases, desses clichês evangélicos que todo mundo fala e que a gente está cansado de ouvir. Não, eu estou falando de um nível de maturidade espiritual. Eu estou falando de algo que está fora do alcance de meninos. Eu estou falando de uma sensibilidade aguçada. Eu estou falando de uma santificação purificada e ilibada diante do Senhor. É isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de um nível de intimidade a ponto de você dizer: Deus está comigo nesse tribunal. Deus está comigo todos os dias, da hora que eu levanto, da hora que eu durmo. Ele está comigo, Ele conhece meu coração, e Ele sabe que a minha palavra não tem curva. Não. Eu não preciso mentir para ser aprovado.
Eu não preciso ocultar algo da minha esposa para que ela acredite em mim. Não. Eu não preciso compactuar com o pecado na empresa que eu trabalho. Não, eu não preciso. E eu não faço isso porque eu não posso. Nós não fazemos isso porque não queremos. Nós não precisamos do pecado. Tem gente que diz que o pecado é bom. Não, eu não sei se algo bom destrói. Não, o pecado não é bom. A Bíblia que eu conheço vai dizer que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O pecado ele pode te dar prazer, mas bom ele não é, porque algo que vem de Deus não destrói, mas Deus sim é bom. A sua misericórdia dura para sempre e o nosso coração está nele. É nesse nível, sabe? É nessa régua que ele está convidando eu e você para uma vida diante dele. Quantos entendem essa palavra nessa noite?